Olá, meu querido pastor, tudo bem? Aqui é o jornalista Maurício Filho, locutor publicitário, locutor da Voz Ungida. Hoje eu quero falar contigo sobre a importância de um bom texto, uma boa copy para as chamadas ou de vinhetas de chamadas ou reuniões aí para a sua igreja. Ou seja, você precisa entender, nós precisamos entender que texto grande acima de 5 linhas no documento Word é ineficaz na obtenção de atenção da mensagem e no alcance dos objetivos almejados. Então, se você faz um texto muito grande, o texto ele é acima de 30 segundos, ele leva mais do que 5 linhas escritas no Word, esse texto ele se torna um texto muito grande e irrelevante para chamar a atenção das pessoas no carro de som. E eu vou te explicar por quê. Segundo, porque é impossível ao ouvinte entender a mensagem anunciada com gravação longa. Deixa eu explicar aqui, ó. O senhor coloca um carro de som na rua para fazer as ruas do bairro, aí do seu bairro, aí da sua igreja. E o dono do carro de som, ele vai ter que andar no mínimo 20 km por hora, certo? 20 km por hora, e o som, para ele alcançar o objetivo dele, ele não pode ser muito alto, porque quanto mais alto é o som, mais pessoas irritadas com a igreja, com o pastor que está anunciando, com a igreja, com a entidade que está anunciando, fazendo esse anúncio, anunciando essa reunião, e menos pessoas então irão na reunião. Então, quanto mais alto, mais pessoas irritadas, menos pessoas falando bem e menos pessoas indo até as reuniões anunciadas. Entendeu? Então, a 20 km, o mínimo aí de 20 km por hora. Quando o texto é muito grande, quando o áudio é acima de 30 segundos, quando iniciar aqui no começo da quadra, o carro de som falando ali o texto, quando finalizar, quando chegar ao final daquela quadra, ninguém mais sabe do que se trata. A pessoa que está na primeira, na segunda e na terceira casa já não vai entender a mensagem. Pegou o começo da mensagem, mas o final dela ele não vai saber. Então não vai dar tempo de falar o endereço, não vai dar tempo de falar o horário, não vai dar tempo de falar do que se trata. Então isso torna-se ineficaz a mensagem, ela não vai ser entregue da forma que precisa ser entregue para as pessoas. Então, quanto mais tempo se leva para fazer a mensagem, menos eficaz é a mensagem. De uma ponta da outra quadra, a uma velocidade de 20 km por hora, com um carro de som em média de 110 a 150 decibéis, ouvir o início, meio e final da mensagem maior que 30 segundos é quase impossível. Então, a altura do som vai estar ali entre 110 e 150 decibéis, que é o suficiente para as pessoas ouvirem a mensagem sem ferir os ouvidos ou atrapalhá-las a fazer ou a ver, ou ver o que está passando na televisão, ou ouvir o que está tendo no rádio. Então você não precisa, a sua mensagem ela não pode ser invasiva, invadir o lar, invadir a vida das pessoas, atrapalhar elas de fazer as coisas delas. Se isso acontecer, é uma pessoa a menos que estará indo em sua reunião. Então é importante a gente falar sobre isso. E o carro de som precisaria andar aí 50 metros, parar e esperar a mensagem ser dita, andar mais 100 metros e parar novamente. E isso levaria o dia inteiro para você fazer um bairro, né? E se tornaria muito mais caro fazer o anúncio no carro de som. Seria inviável para a igreja pagar um anúncio no carro de som tão elevado. Imagine só, a mensagem é muito grande, digamos que é uma mensagem de 1 minuto. Então, o dono do carro de som ele tinha que iniciar devagarzinho ali. Quando chegasse no meio da quadra, ele tinha que parar, esperar passar toda a mensagem, aí andar mais 100 metros, parar, esperar repetir toda a mensagem e ir novamente. E isso aí iria levar um dia inteiro para fazer um bairro, dependendo do tamanho do bairro, leva até 2 dias para fazer. Então ficaria muito caro anunciar no carro de som
com uma mensagem muito grande. E quando o senhor faz uma mensagem grande e o carro de som, na maioria das vezes, eles estão andando a quase 40 por hora nos bairros, impossível dar algum resultado. É impossível alguém ouvir realmente a mensagem que o senhor quer, ouvir tudo que o senhor tem para falar naquele áudio e atrair as pessoas para o culto, atrair as pessoas para ir na igreja, na reunião. Então, essa é a importância. Já com a gravação de 30 segundos no carro de som, pode passar tranquilamente a 20 km por hora, que a mensagem será entendida por todos os ouvintes, porque será na repetição da pequena mensagem anunciada que dará os resultados, levando o ouvinte a considerar participar dessa reunião espiritual. Então, quanto mais longo o texto, menos resultado. Quanto mais informações no áudio, menos a atenção do ouvinte é retida. Quanto mais alto o som, mais gente irritada com a poluição sonora e menos gente nas reuniões. Quanto mais devagar passa o carro de som, mais caro fica a divulgação volante. Use o equilíbrio, faça tudo com moderação e use a persuasão ao invés do medo para atrair as pessoas. Então, os pastores querem colocar muita coisa no texto com o intuito de provocar medo nas pessoas. Se o senhor usar a motivação, a persuasão ao invés do medo, o senhor vai colocar muito mais gente dentro da congregação, dentro da sua reunião, do que utilizando o medo. O texto, cópia de 5 linhas, 30 segundos, são comprovadamente mais eficazes que qualquer outro modelo. Lembrete, não é por muito falar que eu serei ouvido, ou não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Na conclusão desse vídeo aqui, eu quero falar para o senhor o seguinte: peça e faça conteúdos eficazes usando o tempo máximo de 30 segundos nas gravações de vinhetas ou chamadas volantes. Necessário apenas um tema, nome da igreja, endereço da igreja, horários das reuniões, presença e chamada para ação. Mais que isso é perca de tempo e perca de dinheiro, e é o dinheiro da obra de Deus que o senhor está perdendo. Grave comigo suas vinhetas e convites para reuniões de poder e milagres pelo link de nosso WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, ou pelo nosso site vinhetasdagraça.com.br ou mauriciofilho.com. Um forte abraço e espero ter ajudado nesse pequeno vídeo.